Caio, me diga uma coisa, você está preparado para se despedir do André essa semana? Termina na quinta-feira, né? Liberdade, né? Tá doendo essa despedida, a gente já começou a semana passada com o fim das gravações, o elenco tá muito apegado, todo mundo apaixonado, feliz com o resultado do trabalho, ninguém quer se separar, não. Agora, a gente tem que falar da cena que você fez com o Ricardo Pereira, o Coronel Tolentino, o André, que é considerada a primeira cena real de sexo entre homens na TV. Você sentiu o impacto dessa cena? A repercussão foi como para vocês? Olha, foi uma coisa impressionante. Foi um momento mágico, assim, onde toda a sociedade voltou a olhar para um tema e ele conseguiu ser tratado com delicadeza, com elegância, com sabedoria, sabe? Acho que foi uma conquista da televisão brasileira. A gente entrou num novo território, abriu aí um novo território. Muita gente se sentiu reconhecida, muita gente se sentiu representada. Então acho que é um momento de maturidade da televisão brasileira, conquistando aí a sua maturidade, num horário adulto, que é um horário, né, noturno, claro. A gente tem a possibilidade de falar de temas adultos, né? Eu particularmente achei muito interessante que isso acontecesse numa novela de época, que não mostrasse isso como um fenômeno da modernidade, como se isso fosse algo assim muito, muito novo para as pessoas, não, né? Eu acho que a homossexualidade faz parte da humanidade desde que ela existe, vem de toda a civilização humana. O homem sempre teve esse lado, sempre teve atração por outros homens, isso é natural do ser humano, existe, sempre existirá, né? E eu acho legal que isso aconteça numa novela histórica, porque mostra como o preconceito é pré-histórico, como o preconceito é uma construção histórica, né? Que naquela época era encarado até a sodomia como crime, né? Como crime, para imaginar, né? A pessoa, por causa da sua opção sexual, poderia ser presa. É uma loucura. Enforcada, isso, né? E é bom porque a novela mostra que a mesma coisa acontecia com a mulher. A mulher também não tinha lugar na sociedade nessa época. Os negros apanhavam e eram escravos. Então, de certa maneira, o pano de fundo histórico mostra o quanto esses preconceitos são inadmissíveis hoje em dia e como eles têm um fundo histórico. E como a gente ainda rala pra se livrar deles, né, Jair? Avança, mas a gente ainda falta muito também, pois né? É, inadmissíveis, né, nos dias de hoje, mas continuam a acontecer, né, Caio? Então, é uma coisa que, né, faz parte da história. A gente já teria condições, né, de passar por isso, de superar isso. Diariamente a gente esbarra com situações de homofobia, crimes de racismo, violência contra a mulher, né? Faz parte da realidade da gente aqui no país, né? Queria te fazer uma pergunta, Jairo, que eu não consigo entender muitas vezes por que a vida sexual de outra pessoa pode me incomodar. Eu acho isso muito estranho. A pessoa tem a vida dela, tem a opção dela e tal, e de repente ela se incomoda com a opção sexual de outra pessoa. Isso não diz alguma coisa a respeito dela, Jairo? Você que é um psiquiatra. Porque se não é um problema dela, né? Se a minha vida tá bem, se eu tô em paz, se eu tô tudo certo, a vida do outro não importa. Eu quero que o outro também seja feliz. Tem muito psicanalista que enxerga assim uma ameaça, né? A sua própria sexualidade, ou as suas questões, né? Então esse preconceito seria muitas vezes uma tentativa de reprimir desejos da própria pessoa, né? Até essa linha que investiga isso, né? E eu acho que muito essa coisa da pressão social, né? Quer dizer, o quanto eu preciso representar para um grupo aquilo que eu sou, o que eu preciso ser, o que eu tenho que ser por uma imposição social, né? E no Brasil a gente precisa ir muito longe. Às vezes a gente sai nos grandes centros urbanos acontece isso, e às vezes a gente sai de um pouquinho disso e a situação é muito grave, né? Mesma coisa que você falou, a gente diz em relação, vamos supor, às postagens que são feitas racistas nas páginas das pessoas. Exatamente. E às vezes não, qualquer postagem que você faça e que, como vem um comentário que não tem nada a ver com a sua vida, você não está de maneira nenhuma afetando a vida de ninguém, mas há uma necessidade de você se manifestar contrário. É uma agressividade. Ao que é diferente de você. É a dificuldade de assumir o que é diferente de mim. O país evoluiu tanto que hoje em dia é crime a homofobia. Exatamente. A homofobia é crime, a violência contra a mulher é crime, o preconceito racial é crime. Então inverteu-se a história e a gente está batalhando para que a sociedade... Para que a lei seja cumprida, exatamente. Você como mulher, você sente mal em alguma situação, você já se sentiu assim, por conta de ser mulher, em alguma situação de dificuldade ou por ter percebido que o tratamento era diferente por você ser mulher? Já, mas eu digo às vezes para melhor, porque eu sempre treinei num esporte que é masculinizado, né? A gente se encarga de músculos no corpo inteiro. Então, dentro das pistas eu tentei ser o mais feminino possível para poder mostrar o meu lado mulher e brigar de igual para igual como homem. Um homem, né? A gente falou que evoluiu e tudo. Eu vou só ouvir aqui um rapaz que deu um depoimento aqui, conversando com a gente antes, e que mostra o quanto a gente ainda tem que caminhar mesmo. Tudo bem?
Como é seu nome? Jadson. Jadson, você estava conversando aqui que na sua época de escola era muito difícil. Muito, bem difícil mesmo, porque eu estava na escola e eu tinha um apelido, era Viado da Moda, naquela época. E eu sempre apanhava deles na saída da escola, eles ficavam esperando pra me bater. Então, eu sempre falava pra professora, eu ficava olhando o horário da aula pra ir embora, e eu falava, professora, eu posso ir no banheiro? Aí eu saía antes do que eles, eles saíam correndo atrás de mim pra me bater, e era sempre assim. Então você sente que, hoje, você acha que se sente com mais tranquilidade pra se assumir gay, por exemplo? Olha, existe sim, existe, mas hoje eu tô bem comigo mesmo, tá? Eu tô livre, como é que eu posso dizer, gente? Hoje você se sente seguro, mais né? Bem mais seguro, seguro. seguro. Isso, essa é a palavra. Mas ainda enfrentando o preconceito. Com Né? certeza, sempre tem um preconceito, né? É complicado. Muito obrigada por ter vindo e ter falado aqui. Acho que só dele estar diante da TV falando e assumindo uma postura já é um avanço e um sinal de que, né? Eu acho que quando a gente conseguiu fazer uma cena tão bonita, tão bem feita, tão linda e que tocou as pessoas, isso muda. Aos poucos as pessoas vão tratando com mais naturalidade, vão aceitando melhor a liberdade dos outros, né? Vão sendo menos intolerantes, menos preconceituosas. Então acho que foi uma conquista a gente conseguir falar sobre isso abertamente. Liberdade pra gente e liberdade pro outro. Por isso, liberdade é liberdade, né?